ouvindo sobre as bênçãos de Ruth. Semana passada eu falei sobre as bênçãos de Abraão, e vou estar falando hoje sobre as bênçãos de Ruth. Eu disse também que falaria sobre as bênçãos de Salomão, mas eu não vou falar mais. Amém. É bênção demais? Não é isso não. É porque depois nós vamos estar meditando numa série de palavras sobre sabedoria. Irmãos, como precisamos de sabedoria? A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que o ouro. A Bíblia colocar a sabedoria em contrapartida ao ouro, e até mesmo em associação, significa que se você quer ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, você precisa ter sabedoria. Há muitas pessoas, olha só, eu estava vendo isso não é um dado estatístico. Eu adoro estatística e um dia eu vou ver isso a fundo, mas existiu muitas pessoas nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo virtual, muito virtualizado, com muitas finanças por trás do mundo virtual, e às vezes uma pessoa numa discussão falando um monte de coisas sem sentido, tem alguém filmando, e aquilo se torna muito engraçado. Eles mandam aquilo para a internet, aí aquilo buga, dá milhões de acessos, e aquela pessoa acaba tendo que monetizar seus vídeos e ganha muito dinheiro do YouTube ou de outro aplicativo. Isso é mundial. E aí aquela pessoa ganha muito dinheiro e ela então fala: bom, então agora eu vou ganhar dinheiro na internet. Ela ganhou muito dinheiro um dia por acaso, essa é uma palavra que eu vou usar hoje, acaso, mas depois passa um tempo, ela vai perder todo aquele dinheiro, vai usar totalmente errado e vai se tornar igual era antes. Por quê? Porque não sustentou uma postura de ganhar muito dinheiro no YouTube. Porque um dia bugou, deu muito dinheiro, mas não tem sabedoria. Às vezes você pode buscar as bênçãos de Deus e crer nelas, e Deus vai te abençoar, mas depois que Deus te abençoa tanto, você de repente nem fica muito abençoado por muito tempo. Por quê? Porque não tem sabedoria. Então nós vamos estar falando por um bom tempo sobre sabedoria. Aí eu preferi então não falar sobre a bênção de Salomão no domingo que vem, que é ceia, que apresentaremos o bebê. Aleluia! Muito maravilhoso apresentar os bebês. Você sabe que a maldição que nasce em todo homem, ela também nasce no bebezinho. E quando você apresenta ele ao Senhor, você remove toda a maldição. Por isso os bebês precisam ser apresentados ao Senhor. Não é apenas trazer ele por cima, fazer oração e tirar foto. É muito mais que isso. Jesus foi apresentado. Amém? Ele que nem nasceu debaixo de maldição. Nós vamos então sobre o livro de Ruth. Abra sua Bíblia. Nós só vamos ler esse livro hoje, no capítulo 1 e 2. Então abra sua Bíblia e segura aberta nesse livro. Nós vamos realmente ser muito abençoados. Nós vamos cumprir o que diz 2 Coríntios 3,18, que fala que ao contemplarmos o Senhor seremos transformados na imagem dele. E nós vamos então contemplar o Senhor nesses capítulos. E tudo que está aqui, referindo-se às bênçãos e às dádivas de Deus, vai então entrar na nossa vida. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso, amém. Vamos lá. Capítulo 1, verso 1 diz: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam-se Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela e seus 2 filhos, aos quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Por enquanto até aqui. Nesses 4 versículos, ele então apresenta as pessoas que estão envolvidas. O nome do livro chama Ruth, mas esse é um livro de personagens muito importante.
Como Ruth é a que mais parece com a gente, o autor preferiu chamar Ruth. Veja só, ele aqui então conta a história de um homem chamado Elimeleque. Os hebreus, eles não colocavam qualquer nome nas pessoas, muito menos porque eram bonitos, e não tem nada disso. Você tem muitos judeus nos Estados Unidos, e nenhum chama Brad Pitt. Eles usam os seus nomes, porque eles usam significado para dar nome aos filhos. Eles têm filhos com propósito, então eles usam propósito. Eu fiquei imaginando, uma vez eu estava pensando, meu pensamento ficou muito maldoso, eu parei de pensar, se no Brasil a gente fôssemos pôr nomes nos nossos filhos de acordo com o propósito. Alguns filhos iam ter uns nomes bonitos, superação, venci, mas alguns iam ser com orgulho, alguns filhos iam se chamar, deixa quieto. O pensamento ficou muito maldoso, eu falei, brasileiro não pode pôr o nome do filho de acordo com o propósito, não. Você já pensou que coisa? Nasceu o menino, pega e vai chamar pai, filho da outra. Misericórdia. Mas Deus vai mudar a situação desse país. Aleluia. Então o homem chamava Elimeleque, que significa Deus é meu rei. Eli, Deus. Meleque, que é uma palavra, que é um derivado da palavra Amém, é o rei. Ele tinha uma mulher chamada Noemi, que significa doçura, significa agradável, e eles tinham 2 filhos. Aí, um dia juntou Deus é meu rei com a doçura e ganharam 2 filhos. Aí ganharam os nomes Malom e Quilion. Nunca coloque os nomes dos seus filhos, nem de Malom nem de Quilion, porque Malom significa doente e Quilion significa desfalecido. Falei, meu Deus, que nome é esse? Eram os nomes dos 2 meninos. Foram para Moab porque tinha seca em Israel, não chovia, estava em crise, parecia o Brasil nesses dias agora. E eles fugiram para Moab porque lá a coisa estava boa. Seus 2 filhos arrumaram mulheres moabitas e casaram. Mas em 10 anos morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, sobrou apenas Noemi e as 2 noras. Uma chama Orfa, que significa a parte de trás do pescoço, e a outra se chama Ruth, que significa bela amiga. Se você ganhar uma menina e você chamar ela de Ruth, chame, que é um nome maravilhoso, bela amiga. Então esses são os 4 personagens dessa história, e isso aconteceu nesse período de 10 anos em que eles ficaram em Moab. Verso 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab. Por que ela voltou? O verso responde: porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então Noemi agora, sem marido, sem filhos, desamparadíssima, muito triste, olha para Belém de Judá e fica sabendo que lá está bom, que Deus está abençoando. Quando Deus abençoa Israel, significa que as colheitas foram plantadas, vão ser colhidas praticamente 100%. Isso vai trazer uma riqueza muito grande, uma riqueza tão grande quando as colheitas fluem em Israel, que eles ficam ricos 7 anos, para você ter ideia. É por isso que era muito importante quando os sumos sacerdotes saíam da igreja dos santos, porque eles sabiam que ia chover. E chovia 7 anos, então eles tinham colheita para mais 7 anos depois daqueles 7. Aleluia. Então ela ficou sabendo dessas bênçãos e voltou. Mas aqui então tem uma demanda, porque as 2 noras estavam com ela. Vamos ler, verso 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar aonde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa, de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram na
voz. Ele disse: não iremos contigo ao teu povo. Elas disse: não, nós vamos com você. Verso 11: porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, porque ireis comigo, tendo eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eles até que viesse a ser grandes. Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter todo o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Por que ela fala que Deus descarregou a mão dele sobre ela? Por causa das moças, porque as moças é moabita. Noemi está julgando que porque ela misturou-se com Moabe, Deus está prejudicando ela. Você sabe, isso aqui é muito terrível. Isso acontece dentro das igrejas, porque quando as pessoas têm alguns problemas na vida e elas não têm esperança em Deus, e não têm fé, não buscam em Deus, e muito menos enxergam os seus erros, porque aqueles problemas veio, elas começam a dizer que Deus é que está castigando. Não é Ele que está fazendo isso. No seu franco desespero, ela precisa de uma culpada. Eu preciso achar um culpado para minhas dores. E ela acha as duas noras, o país de Moab e Deus. Mas eu quero te dizer nesse verso 13: Noemi está equivocada, mas isso aqui virou uma coisa que impregnou dentro da igreja, e nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos? Verso 14, ele diz: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja, a Orfa resolveu voltar, reconstituir uma nova família, porque ela tinha sido liderada, mas a Ruth não. A Ruth continuou firme. Aí a Noemi, no verso 15, disse para a Ruth ir embora de novo. Ela fala assim: disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Ruth, no verso 16, responde: disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, e me obrigue para te seguir-te, para não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esses dois versos são famosos. São os versos usados nas alianças de casamento. Quase todo casamento é usado nesses versos, e eles devem ser usados mesmo, porque mostra uma aliança sincera de uma moça que estava liberada para voltar a ter uma nova vida na sua terra, mas pela aliança que ela tinha com essa sogra, ela realmente negou a ficar na sua terra, a reconstruir uma nova família. Ela quis ir com a sua sogra. Mas vocês sabem, esse verso 16 carrega detalhes que precisa ser lembrado no livro inteiro. É o final do verso 16, volta lá, filho. Olha só o que ela diz no final do verso 16. Depois que ela diz: o teu povo é o meu povo, ela fala: o teu Deus é o meu Deus. Ruth está chamando Deus aqui de Elião. Ela está falando para Noemi: eu tenho que ir com você, porque o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, nesses 10 anos que essa família ficou em Moab, essas moças fizeram parte da família, Noemi deve ter contado as histórias de Abraão, Isaac e Jacó para Ruth. Ela deve ter falado das grandezas do pai Abraão. Ela deve ter falado da vida rica de Isaac. Ela deve ter falado das peregrinações e das dificuldades, mas do final profético de Jacó. E ela com certeza convence Ruth não de ter dó dela. Não, pastor, a Ruth está com dó da sogra,
Então, toma o Deus de Israel por ela. Eu suponho que você que está aqui já tomou o Deus de Israel para você, sim? Amém. No dia em que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Verso 18: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram até que chegaram a Belém. Sucedeu ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Não é esta a minha vida é uma delícia? Não é esta a agradável? E Noemi, no verso 20, responde às mulheres. Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Eu quero te dizer de novo, Noemi está realmente castigada pela vida, mas não foi Deus que castigou. Irmãos, como isso impregna de forma errada na cabeça das pessoas que querem colocar na conta de Deus as dores da vida. Mas olha o verso 21, que ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Olha, ela está falando que saiu de Israel boba, que saiu abençoada, que saiu cheia de coisas, mas Deus vai empobrecer. Isso até sai da boca de alguém muito angustiado, mas não quer dizer que é verdade. E se tem um lugar que se fala mentira pra caramba de velório, por isso que eu não gosto. Não gosto de nada que envolve velório. Eu não gosto de velório, não gosto de ver gente morta, porque eu não gosto de ouvir o que fala, e é muita mentira. Noemi vive um velório todos os dias, perdeu o marido e os 2 filhos. Então ela está com palavras de velório aqui. Ah, Deus acabou comigo, Deus matou todo mundo. Mas eu vou te falar, numa parte da Bíblia, Jesus diz o que acontece com pessoas que partem de idosa. Lá em Lucas, é a história do filho pródigo. Menino novo, revoltado com a vida, chegou no pai e falou: pai, da minha parte da minha herança, cansei dessa vida, não aguento sua sorte, você não morre, você morrer, você não morre. Então quando você não morre, eu preciso da minha herança logo. E o pai juntou a herança, então, pegou todo o dinheiro que pertencia àquele moço, deu a ele e despediu. Ele foi ditoso. O menino pródigo também saiu despedindo-se ditoso. Sim ou não, irmãos? Chegando lá, ele gastou seu dinheiro tudo, ele bebeu tudo que podia beber, ele aprontou, frequentou muitos lugares, e ele chegou a decair tanto que começou a trabalhar como porteiro, e ele não tinha marmitex, a firma não dava almoço nem janta, ele tinha que comer o que os porcos comiam. O nome da comida era alfarrobas, por uma tradução mais coloquial, bolota de porco. Foi o estado desse moço. Esse moço então olha para trás e ele fala: os empregados do meu pai comem bem, os empregados do meu pai trabalham menos do que eu aqui com esses porcos, mas eles comem bem. Então ele não se arrepende não, esse filho pródigo não se arrepende de nada não, ele simplesmente faz um cálculo: peraí, eu vou voltar e vou pedir um emprego para meu pai de empregado lá, que eu sei que eu vou viver melhor que ele. Ele declara lá uma palavra: pai, pequei contra os céus e contra ti, trata-me como um dos seus empregados. Jesus está contando essa história. Quando esse filho pródigo está voltando, ele está chegando, aquele pai está esperando, de braços abertos, e aí eles lá usam aqueles vestidos grandes. Vocês
sabe que se você correr com um vestidão, você cai. Não vou perguntar quantas mulheres aqui já caíram correndo com um vestido grande, mas eu vou te falar se você quiser. Se você duvida, faz o teste. Coloca um vestidão e sai correndo. Você vai tropeçar, você vai cair. E ele então ergueu seus vestidos do alto, ao ponto de mostrar as suas nudez. E esse pai saiu correndo desesperadamente ao encontrar esse filho. E quando esse filho está de frente com ele, eu acredito que ele foi dizer: pai, peguei contra os céus e contra ti. Esse homem pulou em cima dele, abraçou ele e começou a beijar, e começou a ficar feliz. E levantou esse menino, deve ter pegado no colo, deve ter trazido para casa. E o pai falou: esse é meu filho, ele estava morto, agora ele vive. Coloca uma anel no seu dedo, lava ele, coloca a roupa nele, mata uma novilha, vamos fazer uma festa, meu filho voltou. Então Jesus está falando que Deus trata as pessoas muito diferente do que Noemi está falando. Deus deixou ela de idosa, ela empobreceu em Moab, mas ela está dizendo que foi Deus que deixou ela pobre. Jesus disse que o menino era rico, mas ele quis ir embora e o pai fez ele sair rico. E depois que o menino ficou pobre, o pai estava esperando ele para enriquecê-lo de novo. Esse é o nosso Deus, amém? Ainda que você já pronto e já ficou pobre, Deus não vai se cansar de te enriquecer. Aleluia. Vamos avançar. Verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega cevada. O princípio da cega cevada significa que estava começando a colheita, e essa colheita ia durar 6 meses. Então ela chegou logo na minha hora, no começo da cega. Chegaram pobres, irmãos, pobres, e não tendo praticamente nada, com a vida de ponta cabeça, não tendo dinheiro, não tendo nada. Ruth, que é nova, resolveu então fazer alguma coisa. Foi no verso 2, filho. Olha o que diz, verso 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que vos favorecerem. E ela disse: vai, filha minha. Irmãos, essa palavra aqui, apanharei de espigas, também é escrita na Bíblia como rabiscar espigas ou rebuscar espigas. Isso aqui é uma lei do Antigo Testamento que Deus está dando para Moisés e dizendo: eu vou pôr o povo numa terra, e quando o povo estiver nessa terra, eles vão plantar e colher. Mas quando estiver fazendo a colheita, tudo que cair no chão, você não pode pegar, porque o vosso Deus dá riqueza. Então você vai deixar o que caiu no chão, porque atrás de você vai vir o pobre e o estrangeiro pegando o que cai no chão. Você sabe por que alguns filhos de Deus vivem pobres até morrer? Porque são miseráveis, porque são avarentos, porque amam o dinheiro, não deixa cair nada no chão, o pobre. Quanto menos você se for generosamente, você fecha a bênção de Deus também. Mas eu não quero falar disso, vamos avançar. Então ela foi rabiscar espiga. Como estrangeira, ela tem o direito de colher espiga. Ela precisa, não se aceita no campo que está colhendo. Há muitos campos que estão colhendo, e Ruth não precisa sair para algum deles. Verso 3. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ela caiu no parente de Elimeleque por casualidade. Essa palavra casualidade, ela significa girl. Ela acontece algumas vezes na Bíblia, escrita casualidade, ou acaso, ou sorte. Veja, por acaso, Ruth cai no campo de um parente da sogra dela. Você não acha isso muito estranho? Israel estava sendo abençoado, havia centenas de campos cheios. Ruth saiu para rabiscar espiga, não importa qual, o que deixarem eu entrar. Mas por acaso ela entra justo em um, que
é do parente. Vamos relembrar a nossa mente o verso 16, capítulo 1. Não insiste para que eu te deixe. O teu Deus é o meu Deus. Foi a casa a Ruth, mas aquilo foi profissão de vida. Quando Ruth saiu para procurar um campo para rabiscar espiga, Deus a conduziu até o campo do parente dela. Verso 4: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Verso 6: Respondeu-lhe o servo: Esta moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-lhe ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Veja, o versículo 4 até o 7 acontece um diálogo entre o dono do campo, que é Boaz, e um servo que não fala o nome, um servo sem nome. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: na Bíblia, esse servo sem nome passeia para todo lado. Se você ler Gênesis, você vai ver quando Abraão está ficando velho e ele sabe que uma hora vai morrer. Então ele chama um servo, ele não fala o nome do servo, ele chama um servo e fala: vai na terra do meu pai buscar uma esposa para o meu filho. Aquele servo chega lá nas terras de Labão, o irmão, o pai de Rebeca, eles são parentes de Abraão, e ele se para numa fonte de água e ele faz a seguinte oração: eu vou ficar aqui, e quando a primeira moça aparecer, eu vou pedir para ela me dar água, e ela vai oferecer água para os camelos, e ela vai ser simpática, então eu vou lhe propor o casamento. Esse servo fez essa oração, e exatamente quem vem é Rebeca, e Rebeca então fala que vai dar água para os camelos, dá água para ele, e ele faz a proposta, e Rebeca vem em casa do Isaac. Veja, é um servo realmente muito especial. Esse servo também, ele atua profundamente ali com José lá no Egito, quando José está para se descobrir aos seus irmãos e dizer que ele é José, e aquele governador é irmão deles. José então está fazendo planos, mas ele não tem necessariamente bons planos na cabeça. E num dos momentos, o mordomo de José, a Bíblia fala que o servo, o mordomo maior de José, propõe que José faça uma refeição e dê aos irmãos. Foi naquela refeição que José sentou, eles comeram e José se revelou aos irmãos. Foi dele esse servo. É esse servo sem nome. Agora voltando aqui para o livro de Ruth, capítulo 6, versículo 6 diz: Respondeu-lhe o servo. Essa moça é moabita. Mas o verso 7, deixa eu no verso 7 agora. Olha o verso 7. Ruth fala com esse servo: Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas. Você sabe quem é esse servo? Esse servo é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que esse homem que Boaz contratou era o Espírito Santo, me entenda. Eu estou dizendo que o servo do Senhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o servo do Senhor que está aqui entre nós para abrir as portas, para abrir as oportunidades, para abrir o caminho. Sabe, você pode buscar os seus caminhos de vitória onde você quiser, mas Deus já os tem, e haverá servos dele, que aparecerá em lugares que você não sabe, de forma que você não sabe, e vai abrir portas que você jamais poderá acreditar. Há centenas de campos em Israel, mas Deus colocou um servo
disse: o teu Deus é o meu Deus. E como se Deus tivesse olhado para aquelas duas mulheres naquele momento e falou: já que você me escolheu, então eu vou te mostrar que você fez uma boa escolha. Aleluia! Aleluia! Oh. É o acaso, é a sorte. Mas não é uma coisa que tem para uns, não tem para outros. Acontece com uns, não acontece com outros. É um servo do Senhor, pronto para abrir a porta. É por isso que a Bíblia é a mensagem de esperança. Continuando no verso 2, verso 8. Boaz, então, o dono do campo, vai conversar pessoalmente com Ruth. E ele diz: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passeis daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não toquem quando tiverem sede. Vai às vasilhas e bebe o que tiver tirado. Então ela, inclinando o rosto em terra, disse: como é que me favorecestes e fazes de mim caso, sendo eu estrangeira? O dono do campo, Boaz, chama ela e fala: vem cá, moça, você não vai ficar mais rabiscando nada no chão, vai colher com as minhas servas. E te digo mais, eu já dei ordem aqui, ninguém vai mexer nisso. Está protegido, está guardado. Você sabe, irmãos, para uma mocinha que não tinha nem lugar para ir, a vida estava toda de ponta cabeça, agora ela está recebendo do próprio dono do campo direitos que as servas dele têm. É muita bênção, é algo muito grande. Mas ela fala aqui no versículo 10, vou traduzir na nossa linguagem, então se isso seja abençoado. Peraí, eu sou estrangeira, eu sou uma mulher de outro país. O que aconteceu? Por que você está sendo tão bom comigo? Você sabe que isso aqui mostra uma pessoa humilde. Existem irmãos que, quando ele é abençoado e você vai comentar com ele sobre a bênção dele, ele simplesmente diz: mas já estava na hora. Em outras palavras, Deus demorou, eu já fiz minha parte faz muito tempo. Por isso não tem muito, que vive pela obra, que vive pela lei. E aí, irmão, Deus está te abençoando, como é que está? Aí ele responde: claro, como se isso eu, porque Deus me abençoa. Totalmente o contrário de Ruth. Ela está vendo que está sendo tão abençoada, que ela chega no homem e fala: peraí, o que eu fiz? O que aconteceu? Por que você está me abençoando assim? Vamos continuar lendo. Verso 11. Respondeu-lhe Boaz e disse-lhe: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia. Verso 12: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha, irmãos, verso 12 é o verso máximo desse texto. Ela pergunta para o Boaz: por que você está me abençoando? O que eu fiz? Eu sou estrangeiro, não mereço. Aquele homem lidava com mais de 5.000 pessoas naquele tempo. Ruth era um estrangeiro. E ela fala: o que eu fiz? O que aconteceu? Então ele fala que ouviu dizer que ela ajudou a sogra. Quem foi que disse? Provavelmente o servo sem nome que estava lá em Moab, mirando para ele. Mas no verso 12 ele fala: o Senhor te retribua o teu feito. Que feito?
seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Recompensa pelo quê? Você está entendendo? O que Ruth fez? Qual foi a obra dela para Deus abençoar? Boaz responde: Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela veio buscar refúgio. E Deus vai pagar isso. Ruth veio buscar uma nova vida em Deus. E Deus vai recompensá-los. Deixa eu te falar uma coisa. A bênção de Deus não é porque ora mais, porque jejua mais, ou fala mais bonito. A bênção de Deus é porque confia e se refugia nele. Por isso que ela é graça. Por isso que ela é favor de Deus. Ela é dada como pagamento para aquele que vem buscar refúgio. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, Deus, Ele está procurando o tempo todo uma desculpa para nos abençoar. É o que Ele mais quer, é nos abençoar, é derramar sobre nós a sua bênção. Vamos continuar. Verso 13: disse ela: tu me favoreceste, tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão e molha no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao seu lado, assentou ao lado dos segadores, e ele bebeu grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda sobrejou. Aqui está a forma do nosso Deus abençoar. Ele quer nos dar uma bênção que nós possamos usar, se fartar e ainda abençoar. Um dos nomes de Deus, que é o nome que Noemi fala no versículo 13 do capítulo 1, é Elohim. O Deus que está além do normal, acima das proporções. É esse Deus aqui, que senta na mesa aquela pessoa, que dá a ela para comer, para se fartar e ainda para soltar. Deus não vai te dar as suas necessidades básicas e diz glória a Deus por isso. Não é para dizer não, diz misericórdia agora, que você cancelar essa glória a Deus. Deixa eu repetir. Isso aqui é porque algumas pessoas dizem isso. Deus vai te dar a sua necessidade básica e diz glória a Deus por isso. Não diz glória a Deus por isso. Deus vai te dar as suas necessidades com abundância, com fartura e para sobrar. Deixai acolher, não as censurais. Tirai também dos ombros algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não arrependas. O que você fala sobre isso? Boaz chegou e falou para os servos dele: deixa ela colher bem entre as gavelas. E quando você estiver carregando um feixe no seu ombro, deixa cair algumas no chão de propósito, que a Ruth está vindo atrás dele. O que você fala sobre Deus? Não tem o que falar. Você só tem que falar, glória a Deus. Não dá para falar mais nada. Ele deu uma ordem para os caras deixar cair de propósito, para que ela viesse atrás dele.
até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada, ou uma roupa. Tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra, que havia apanhado também o que sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Primeiro, o verso 17. Olha o que diz o verso 17. Esteve apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa. Ela pegou muito trigo. Suponha que um efa, uma roupa, encheu uma caixa do tamanho desse aqui. Ela não pegou o que ela colheu e encheu aqui. Não, ela pegou as espigas de trigo, de grãos, cereal, e ela debulhou. Ela jogou os grãos aqui na caixa e jogou a palha fora. E ela fez isso até acabar. Porque o que valia era os grãos. O que ela comprou era os grãos. O que ela poderia comercializar para comprar vinho e roupa era os grãos. E a palha? Jesus diz algo sobre a palha lá em Mateus capítulo 3. A palha para nada serve, joga em fogo. Veja, então Ruth tira a palha e fica com os grãos. Tem algumas coisas que você precisa aprender sobre isso. Uma delas é inclusive sobre pregação. Você nunca jamais deve sair falando coisas do pregador, porque o pregador é só uma palha. Mas fale sobre o que ele pregou, porque o que ele pregou são grãos. Há coisas na igreja que são palha, há coisas na igreja que são grãos. Eu não gosto desse povão, mas de novo com esse povão, mas de novo com esse irmão cantando, de novo com esse irmão cantando, mas de novo com esse instrumento, mas de novo com essa palavra, mas de novo. Palha. Infelizmente tem gente que adora palha. Ele vai para um culto onde está cheio dos grãos celestiais, que é Jesus, mas ele só presta atenção na palha, só gosta da palha. E aí, irmão, viu tudo? Mas tocou aquele louvor de novo, a irmã errou aquela nota lá, e aquela outra parte lá da letra também, e esqueceu a palavra, colocou de novo. E o pastor pregou aquela coisa lá, que ele prega todo domingo, essa médica lá, 2 Coríntios 3, é a palha. Faz o que nem Ruth. Ruth não gosta de palha. Infelizmente, tem irmãos que jogam os grãos fora e ficam com a palha. Mas Ruth joga as palhas fora e fica com o grão. Faça isso. Faça sempre assim. Vá no culto buscar o que é essencial dentro dele. São os grãos gostados, que é o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Ela vai então a Noemi. Noemi veio e pensa demais. Noemi fala: peraí, minha filha, um efa de cevada. Geralmente, quem rabisca a espiga não vem com mais de 2 quilos. Você está com tesouro. Pera lá, o que aconteceu? Noemi sabe que o negócio é outro. Verso 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste? Hoje. Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Veja, no verso 20, depois que Noemi vê que a menina caiu no campo de Boaz, ela nem lembrava que Boaz existia. Agora ela vê que ele é Boaz, ela vê Ruth chegar com toda aquela provisão, muita bênção. Ela pera ali, esse Boaz
é um resgatador, é um homem rico da nossa família que pode comprar Ruth pelos direitos de resgate, assumi-la como esposa e aos filhos que deram a Ruth também será de Elimelec. Noemi então agora vê, pela sua fé, que os filhos dos filhos do seu marido vão nascer de novo. Em outras palavras, todas as mortes que Noemi provou em Moabe começaram a ter ressurreição agora em Israel. E ela fala: bendito seja o Deus de Israel, que favorece vivos e mortos. Essa é Noemi. Sabe, irmãos e irmãs, não existe um dia em que está tudo acabado quando se trata do nosso Deus. Não existe, não existe. Essa mulher agora, debaixo dos seus muitos velórios, debaixo de uma ira onde ela culpa a Deus, ela agora renasce. E ela agora diz com coerência: bendito Deus, que é bom e que renasce os mortos. Ela já está vendo que essa moça Ruth pode se casar com esse Boaz, e que os filhos dela serão netos de Noemi e terão o nome de Elimelec em Israel. Você sabe, há muitas pessoas nas igrejas que vivem o sintoma de Noemi no capítulo 1. Eles pregam Noemi no capítulo 1. Eles vivem Noemi no capítulo 1. Se me pegar, é Deus que precisa. Ah, ficou doente, é a mão do Senhor. Talvez você parou de orar. Ah, mas você começou a campanha do perdão, é por isso que aconteceu essas coisas. E eles vão atribuindo as suas pragas da vida a Deus, como se fosse Deus que favorecia essas pessoas, Deus que apertava a mão sobre as pessoas, Deus que derrubava, abatia, era Deus que fazia o mal. Não, eu vou agora, eu vou livrar de você, e agora Deus se levanta poderosamente para destruir o próprio filho. Mas não é isso. É isso que eles aprendem com Noemi. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós jamais devemos aprender isso com Noemi. O que nós precisamos aprender com Noemi está aqui no verso 20: bendito seja o nosso Deus, porque ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus disse isso. Ele falou: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Noemi está falando isso. Bendito seja o Deus dos vivos e que vive os que morreram. Esse é o nosso Deus, que restaura, que redime, que resgata, e no seu resgate ele paga 120%. Ele abençoa, ele não fala abençoar, ele toma uma serva estrangeira, acabada, derrubada, sem pé, sem cabeça, sem saber o que fazer, e faz ela se tornar a dona de todas as propriedades de Boaz. Ruth casou com Boaz, teve um filho que se chamou Obed, e um dia essa criança caiu na mão de Noemi, e ela com as crianças no colo comoveu o país inteiro, dizendo: está aqui a mão do nosso Deus. Aquele Obed foi bisavô de Noemi. Ruth é uma das mulheres escritas na genealogia de Jesus. Não tinha nenhuma qualificação para isso. Às vezes você pensa que Deus não vai te abençoar porque você não tem qualificação. Sou mãe solteira, sou pai solteiro, não estudei, não fiz faculdade, não tenho diploma, moro no bar, isso. Eu quero dizer uma coisa: não importa o que você é, importa quem você tem. Se você tem o nosso Deus, você tem tudo. Aleluia! Você crê nisso? Amém. Se coloca. Aleluia.
desafiar você a crer que tudo que está falando de Ruth aqui está falando para você. Amém.